Olá, queridos, sejam bem-vindos ao nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Pera aí só um minutinho, não passa ainda esse pedaço do vídeo. Eu queria dizer para você, se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição para você poder receber todo o nosso conteúdo. De maneira especial, ainda ativa o sininho, porque aí vai chegar a notificação sempre que a gente postar, para você ficar assim, será que já postou? Será que... Então, você vai saber quando a gente postar. E também, depois que você terminar de assistir esse vídeo, se você gostou do conteúdo, deixa a sua curtida, porque nos ajuda muito na nossa evangelização. Deus abençoe, gratidão. Vamos então agora à nossa partilha da Palavra de Deus. Seja muito bem-vindo, é muito bom ter você por aqui para partilharmos a Palavra de Deus nessa terça-feira, mais um dia da experiência com esta palavra. Hoje, a primeira leitura do livro dos Números vai trazer para nós esse texto que fala sobre as serpentes abrasadoras, né? Que picavam e o povo e os matavam. Inicialmente, o texto vai dizer que o povo já estava há um tempo caminhando no deserto, então eles começaram a se impacientar. O que significa isso? Que o povo já não estava mais aguentando esperar, o povo não estava mais aberto ao processo que Deus estava propondo para eles, né? Não aguentavam mais, não tinham paciência mais para esperar, então começaram a se impacientar, começaram a não saber mais esperar o movimento de Deus. Isso às vezes acontece muito na nossa vida. Deus, ele propõe um processo, um projeto para a nossa vida, mas nós não queremos, não desejamos, não estamos abertos para esperar esse processo de Deus acontecer. Nós estamos abertos para o movimento de Deus que precisa se desenvolver na nossa vida. Nós sabemos muito bem que o povo poderia ter feito um itinerário em linha reta que chegaria muito mais rápido, mas eles ficaram rodando a terra, porque o tempo da espera para chegar na promessa foi o tempo também para o povo ser formado no conhecimento de Deus, ser formado na confiança em Deus. Então, só que ser formado não é um processo fácil, e aí muitas vezes nós nos impacientamos como esse povo. Só que a impaciência do povo fez com que eles começassem a reclamar e a desvalorizar a graça de Deus. Então, ou seja, eles se perderam na murmuração e na ingratidão. A murmuração, ela é um processo que mata o desenvolvimento da graça de Deus. E a ingratidão, ela mata o louvor, porque você não consegue mais abrir. Uma pessoa ingrata, ela vai começar a reclamar, murmurar, lamentar, e ela não vai conseguir agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele fez. Ela para de reconhecer tudo aquilo que Deus fez de bom na vida dela. Porque assim, Deus havia tirado eles do Egito, Deus havia subjugado o faraó e os cavaleiros no mar, Deus havia dado pão do céu quando eles tiveram fome, deu carne, deu água quando eles tiveram sede, mas eles esqueceram de tudo isso só porque eles estavam andando um tempo no deserto. Então, ou seja, a ingratidão e a murmuração matam o louvor, nos atrapalham de reconhecer quem é Deus, nos fecha em nós mesmos e a gente não consegue mais enxergar quem é Deus na nossa vida, não perde de vista todas as maravilhas que Ele já fez, tudo porque em um momento as coisas não estão como gostaríamos. Então essa é a consequência da murmuração. Isso é um problema da ingratidão que muitas vezes vivemos, que nós passamos a olhar para nós mesmos, para aquilo que queríamos, que gostaríamos, que desejaríamos que estivesse acontecendo, e não aprendemos e nos perdemos na espera daquilo que Deus está realizando e ainda vai realizar. E aí Deus manda as serpentes, então para serpentes abrasadoras, que todos aqueles que fossem picados pelas serpentes morreriam. E aí o povo, quando começa a ver que tem gente morrendo, eles caem em si e dizem, pecamos contra Deus e contra ti. Falam para Moisés, né? Pecamos contra Deus e contra ti. Por quê? Porque quando o calo aperta, quando o bicho pega, a gente cai em si. Então, às vezes, é preciso uma aprovação, às vezes é preciso uma perda, às vezes é preciso um apertar de Deus para a gente poder reconhecer o nosso lugar.
reconhecer a nossa indignidade, se arrepender, cair em si das faltas que estamos cometendo, cair em si das ciladas que estamos nos deixando levar. E aí vai dizer que aquele que fosse mordido pela serpente, Deus manda Moisés fazer então, aquela serpente e colocar numa haste, e todo aquele que fosse mordido deveria olhar para ela. Aqui é interessante, que todo aquele que for mordido pelo pecado, todo aquele que estiver em uma situação de pecado, todo aquele que estiver em uma dificuldade, deve olhar para a cruz, porque a cruz é o lugar onde fomos curados, a cruz é o lugar da cura, a cruz é o lugar da salvação, mas também o lugar onde nós devemos depositar o nosso pecado para sermos curados por Deus. E aí o texto vai dizer também que quando o povo estava sofrendo lá, sendo mordido pelas serpentes, Moisés intercedeu pelo povo. Isso aqui é interessante porque Moisés já devia estar bastante cansado, porque o povo era bem difícil, mas em nenhum momento Moisés desistiu do povo. Ele ainda intercedeu por eles mais uma vez, pediu a Deus para que ajudasse, para que realizasse a sua obra. Então, ou seja, em nenhum momento Moisés desistiu daquele povo. Também assim precisa ser na sua casa. Talvez tenham situações difíceis na sua casa, tenham pessoas difíceis no seu trabalho, tenham pessoas difíceis no seu convívio, na sua pastoral, mas nós não podemos desistir, porque aquilo que fazemos não é pela pessoa, mas é em primeiro lugar por amor a Deus. Quem ama a Deus, em primeiro lugar, não desiste dos outros. Quem ama a Deus em primeiro lugar e quem faz da sua vida um sinal de Deus e quem quer que a sua vida seja uma manifestação do amor de Deus, não desiste dos outros, seja no trabalho, na pastoral, na família, seja a dificuldade que for, seja uma pessoa que reclama, que é murmurenta, que é mal-humorada, que não vale nada, que não te ajuda, mas nós não podemos desistir, porque esse é o sentido da nossa vida. Por amor a Deus, nós amamos o outro, por amor a Deus eu não desisto daquela pessoa, por amor a Deus eu continuo tentando, por amor a Deus eu vou tentar de alguma forma resolver, solucionar aquela situação, tentar ajudar de alguma maneira. E aí nós vamos ver que nesse processo da ingratidão do povo, eles deixaram de louvar, deixaram de rezar e de clamar a Deus, mas Moisés foi aquele que intercedeu por eles. Então, ou seja, às vezes na sua casa, todo mundo já desanimou, todo mundo já desistiu, ninguém quer mais nada, mas só basta um para que a obra aconteça, porque todo o povo estava sendo ingrato e voltado contra Deus. Moisés, um só, pediu a Deus e Deus fez. Deus deu a serpente na haste para que curasse o povo, aqueles que fossem mordidos. Então também assim pode ser talvez na sua vida. Ninguém na sua casa está rezando, você pode reclamar muitas vezes e aí vem a reclamação, olha aí, você pode reclamar muitas vezes, não, eu remo sozinho, sou eu sozinho na minha casa, só eu que estou. Mas ok, só precisa de um para que a graça aconteça, só precisou de um para que a sorte do povo fosse mudada. O povo que estava morrendo passou a ser curado por aqueles que, por olhar para a cruz. Então, se for só você, bendito seja Deus, tem alguém pela qual vai ser um instrumento que Deus vai usar para alcançar a sua família, o seu trabalho e todo o povo. O evangelho de hoje, avançando um pouco mais no evangelho de João, ele vai dizer que quando tiverdes levantado o Filho do Homem, então sabereis quem eu sou. Porque outro texto vai dizer que eles olharão para aquele que transpassaram. E aqui está o paralelo também, A haste que foi levantada com a serpente na primeira leitura, no livro dos Números, e o Senhor que vai ser levantado. Ele será a cura não só de quem for picado pela serpente, não só de quem estiver no pecado, mas ele vai ser instrumento de cura e salvação para toda a humanidade, para aqueles que já haviam nascido, para aqueles que iriam nascer, por cada um de nós. No caso de Moisés, ficava curado quem fosse picado e olhasse para a serpente. No nosso caso, fica curado quem acredita no Senhor. Quem acredita no Senhor é curado do pecado e é restituído à dignidade de filho de Deus e herda a herança do céu. Então, no Antigo Testamento, precisava haver uma mordida e você tinha que olhar. Hoje, basta você acreditar, confiar no Senhor, a Ele entregar a sua vida, que você ficará curado. Então,
Jesus ele amplia em proporções que a gente não tem como saber, porque foi para aqueles que eram e os que são hoje, que foram curados pelo seu mistério da cruz. E aí ele vai dizer que o Pai, ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que é do seu agrado. Essa frase é um texto que recorda o batismo de Jesus. Eis meu filho amado quem eu ponho minha afeição. Eis meu filho amado quem eu ponho todo o meu agrado. Então, ou seja, Jesus, com o seu mistério da cruz, vai levar a bom termo a missão que ele assumiu desde o seu batismo. Então, ou seja, todo batizado tem uma missão de carregar a sua cruz até o fim e levar a bom termo a missão que Deus nos confiou. No batismo, Deus nos dá uma missão de sermos santos, de testemunharmos a sua palavra, de testemunharmos o Evangelho. E precisamos levar essa missão até o fim da nossa vida. Assim como Jesus fez. No batismo, ele foi: eis meu filho amado em quem põe meu agrado. E aqui ele diz: ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que é do meu agrado. E aí a gente ainda entende que quem faz a vontade de Deus não permanece sozinho. Quem se coloca nos caminhos de Deus não permanece sozinho, porque experimenta do seu favor, da sua presença, da sua força e do seu auxílio. Então, nos dediquemos na nossa vida a fazer a vontade de Deus, a levar a bom termo o nosso batismo, a vivermos como homens de Deus que buscam a santidade, que Deus não nos deixará sozinho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.